Olá, pessoal, tudo bem? Vamos hoje falar do último tópico sobre o assunto que estamos tratando, que estamos falando de radioatividade. A aula de hoje, nós vamos tratar de transmutação nuclear. Vamos falar de fissão e fusão nuclear, beleza? Muito bem, então, o último tópico desse assunto, né, já finalizando o assunto, né, o assunto de radioatividade, o capítulo 9 do livro. Então, a gente começa falando sobre este termo, né, novo para a gente, transmutação nuclear. O que é transmutação nuclear? A transformação de um nuclídeo em outro. Isso a gente já viu. Lá na emissão de radiação alfa e beta, um elemento já se transforma em outro. A diferença aqui, que a gente está dando um nome novo para este fenômeno, é que na emissão de radiação alfa e beta, o elemento emitia radiação e se transformava em outro. Aqui, o elemento vai se transformar em outro a partir do bombardeamento de uma partícula. Então, eu tenho um elemento aqui, vem uma partícula aí, bate nele e ele se transforma em outro, tá certo? Então, se encaixa na transmutação, fissão e fusão nuclear. Nós vamos falar da fissão primeiro, tá? Então, o que é uma fissão nuclear? A fissão nuclear, ela é quando um elemento grande é bombardeado com uma partícula, no caso aqui um nêutron, e ele vai se dividir em dois elementos menores, dois nêutrons, dois outros nêutrons, e vai liberar uma quantidade grande de energia. Ok? Então, fissão, posso lembrar de divisão. Fissão, vou dividir o elemento. Não em duas partes iguais, mas em dois elementos diferentes. Tá certo? Então, o que acontece? Como nesse primeiro momento ocorre a divisão do elemento grande em dois menores e libera mais nêutrons, esses nêutrons vão bombardear outros elementos que vão se dividir e liberar mais nêutrons, e assim existindo uma reação em cadeia. Tá certo? Então, aqui, ó, a gente tem um nêutron livre que vai bombardear o núcleo de um átomo de urânio, que vai se dividir em um bário e um criptônio e liberar 3 a 4 nêutrons e mais em torno de 200 milieletronvolt. Eletronvolt é uma unidade de medida de energia, tá? Um eletronvolt é aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos, eu anotei aqui, menos 19 joules, tá? Então, joules, acho que em física vocês já viram essa unidade de medida, em química também, quando a gente falou de gases, tá? Então, unidade de medida de energia, beleza? É que ali, assim, eu tô falando de uma reação, de um átomo, então a quantidade de energia, ela é pequena, por isso essa outra unidade de medida, ok? Mas, quando a gente fala de uma quantidade grande de elemento radioativo sofrendo fissão nuclear, a quantidade de energia liberada é muito grande. Então, quando eu tenho 1 quilo de urânio sofrendo fissão, vai liberar em torno de 8 vezes 10 a 13 joules de energia, que vai ser suficiente para ferver 270 milhões de litros de água. Energia pra caramba, tá? A fissão, onde que ela é usada? Ela vai ser usada nas usinas de energia nuclear, tá bom? Então, para fazer um comparativo, né, fornecimento de geração de energia, a gente tem outras formas de geração de energia que a gente usa no nosso país, em outros países. Então, petróleo, carvão, tal. Então, quando o minério que contém urânio é retirado da natureza, ele é passado por um primeiro processo de purificação, e o resultado deste primeiro processo é chamado de yellow cake, tá? Então, 260 gramas de yellow cake formam uma pastilha de urânio. Então, nas usinas nucleares, são utilizados pastilhas de urânio para gerar energia. Uma pastilha de urânio vai gerar energia equivalente a 3 barris de petróleo, a 1 tonelada de carvão, a 2,5 toneladas de queima de lenha e 570 metros cúbicos de gás natural. Então, veja só, eu preciso de
pouco material para gerar uma quantidade muito grande de energia, tá? É uma energia bastante, assim, você consegue bastante coisa. É o ponto positivo da fissão nuclear, do uso da radioatividade, tá certo? Entretanto, nós temos o lado ruim também. Então, quais são? Então, primeiro, usinas nucleares, elas precisam ter uma manutenção e um cuidado no seu processo, né, nos processos que acontecem lá dentro, muito, muito, muito bem apurado, tá certo? Porque senão pode ocorrer explosões, como aconteceu em Chernobyl, né? Chernobyl fica na Ucrânia, 1986, onde os reatores, e ali dizem, né, por questões de falta de manutenção, eles explodiram, causando o estrago que causou, tá? E a bomba nuclear, tá certo? Também é um problema lá, a bomba nuclear que foi solta na Segunda Guerra Mundial em Hiroshima e Nagasaki, elas também funcionam a partir de fissão nuclear, tá? Então esses dois são os lados ruins. Se a gente usar só o lado bom, a gente consegue gerar uma quantidade muito grande de energia com uma quantidade pequena de material, mas as usinas têm que ser ter a sua manutenção muito bem feita. E o homem também não precisa produzir dispositivos de destruição em massa utilizando a radioatividade. Ok? Então, essa é a fissão. O homem já domina essa tecnologia, tá certo? E tem cada vez aprimorando mais para usar mais para um lado mais positivo. Vamos falar da fusão nuclear, né? Tem o desenho, eu não sei qual desenho que é, né? Os alunos sempre brincam comigo. Fusão. Eu não sei qual desenho japonês que é. Fusão é o contrário da fissão. Fissão, eu quebro, eu separo. Fusão, eu junto, tá? Então, fusão, eu tenho dois elementos pequenos que se juntam para formar um maior. No caso, um deutério e o trítio, eles são isótopos do hidrogênio. Então, eles se fundem, tá? E daí até a palavra, né, a terminologia é fácil de lembrar, fusão, junção, para formar o elemento hélio, liberar nêutron e uma quantidade, se lá na fissão era grande de energia, aqui é muito grande de energia, ok? Então, energia liberada, para a gente fazer o mesmo comparativo. Então, 1 quilo de deutério vai liberar aproximadamente 10 elevado a 14 joules de energia. E daí, fazendo aquela regrinha de 3 para a gente ter os mesmos comparativos, né? O que daria ali para ferver mais ou menos 337 milhões de litros de água. Então, a fusão libera uma quantidade muito grande de energia, tá? O homem ainda não domina essa tecnologia, e nós sabemos que o lado bom da fusão é nosso grande reator, né, de fusão nuclear que permite a nossa vida no planeta, que é o Sol. O Sol, ele funciona a partir de fusão nuclear. Não é uma bola de fogo, ok? É fusão nuclear. Então, por isso, né, o Sol é uma estrela, por isso que as estrelas, com o passar dos tempos, né, ao longo da sua vida, ela muda de coloração. Porque se eu tenho hidrogênio, né, isótopos de hidrogênio se fundindo, formando hélio, chega um momento que os hidrogênios da estrela acabam e eu vou ter só hélio. E depois vai passar os hélios, fundir e formar outros elementos. E se eu mudo a composição de elemento da minha estrela, eu vou mudar a sua coloração, tá certo? Então, o Sol é um grande reator de fusão nuclear, a gente sente o calor que ele emite todos os dias na nossa pele. Qual o lado ruim da fusão nuclear, né? Depois das bombas de Hiroshima e Nagasaki, das bombas atômicas, o homem continuou fazendo testes nucleares. E lá em 1952, nas Ilhas Marshall, foi detonada essa primeira e única bomba de hidrogênio, ok? Eu vou colocar uma matéria aqui para vocês lerem sobre uma pesquisa que foi feita com relação à quantidade de radioatividade na região ali das Ilhas Marshall, que é um arquipélago que tem várias ilhas ali.
E daí nas Ilhas Bikini, né, para quem já assistiu Bob Esponja, a quantidade de radioatividade encontrada naquela região foi muito maior do que encontrada em Chernobyl, na área mais perigosa de Chernobyl. Então isso é devido, né, aos testes nucleares que eram feitos pós Segunda Guerra Mundial e também a ter detonado a bomba de hidrogênio lá na década de 50, tá certo? Então esse é o lado ruim da fusão nuclear. O homem ainda não controla essa tecnologia, mas como as coisas andam, né, o avanço da tecnologia ele é rápido, a gente pode prever que daqui a alguns anos o homem vai conseguir controlar este fenômeno e conseguir fazer uma aplicação para algo positivo, geração de energia, transportes e tudo mais, tá certo? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre aplicações da radioatividade. Eu já venho falando nas outras semanas, né? Desde que a gente começou o assunto. Então, onde eu aplico radioatividade? Eu falei basicamente de aplicação na saúde, mas a gente tem na esterilização de alimentos. Então, eu irradiar alimentos com radioatividade, eu vou matar micro-organismos que podem acelerar o processo de apodrecimento. Então, eu posso fazer com que o alimento dure mais, ok? Na medicina, né? Então, exames de detecção de doenças e alguns tipos de tratamento, eu já venho falando isso algumas vezes para vocês. Além desses dois, né? A energia, né? Voltando só um pouquinho, a questão da energia nuclear também é uma outra aplicação, ok? Só que, como nem tudo são flores, né? Ainda mais radiação, radioatividade, né? Poucas flores. O grande problema é o que fazer com o lixo, né? Então eu vou ter lá as pastilhas de urânio, vou usar para gerar energia. E o resíduo desse urânio, o que eu faço com ele? Então, o lixo atômico é um grande problema, tá? Então tem sido armazenado em tonéis de chumbo, jogado no fundo dos oceanos, né? Levado para lugares isolados da Terra, mas quanto mais você usa, mais lixo você gera, e pode ser que tenha um momento que não tenha mais onde colocar, ou então esses barris, com o tempo, podem sofrer desgastes, abrir, romper e vazar radioatividade, vazar para o solo, vazar para os mananciais, e isso se tornar um grande problema, tá certo? Então a gente falou aqui um pouquinho sobre fissão e fusão. Eu agradeço a atenção de todos. Essa foi o último tópico de radioatividade. A gente termina a matéria por aqui. E na quinta-feira a gente se fala para falar um pouco mais sobre esse assunto, tirar as dúvidas e resolver os exercícios. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, anote e me escrevam. Tá certo? Obrigada e tchauzinho.